Olá a todos e todas! Iniciando a terceira parte da Instrução Normativa número 24 de 2023, vamos iniciar com o artigo 30. A regência das aulas de expansão curricular das turmas do sexto ano do ciclo interdisciplinar e do círculo autoral integrantes do programa SPI serão atribuídas conforme segue: professor orientador de sala de leitura, 2 horas aula de expansão curricular, em consonância com as orientações constantes no documento institucional Sala de Leitura, Vivência, Saberes e Prática. Professor orientador de educação digital, 2 horas aula de expansão curricular em consonância com o currículo da cidade e tecnologias para aprendizagem. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1, eu 2 e médio, 2 a 4 horas aula fortalecimento das aprendizagens, experiência pedagógica que compõe o território do saber, orientação de estudos e invenção criativa. Professores de educação infantil e fundamental 1, eu 2 e médio, 4 a 6 horas aula de experiências pedagógicas em consonância com o currículo da cidade. Parágrafo único. Nas EMEBs, 2 horas aula deverão ser compostas por experiências pedagógicas do território do comunicação e novas linguagens. Artigo 31. A escolha e atribuição das aulas de expansão curricular, experiências pedagógicas, itinerários formativos, unidades de percurso ocorrerão conforme disposto em instrução normativa específica. Os professores de ensino fundamental 2 e médio, em regência de classes e aulas, participarão da atribuição de aulas do território do saber para a composição de jornada, desde que esgotadas as possibilidades de aulas e seu componente curricular titularidade de concurso. Na hipótese da continuidade da experiência pedagógica com a anuência da equipe gestora e do interessado, as aulas serão atribuídas com prioridade ao regente do ano anterior, exceto quando se tratar de professor excedente. Os professores ocupantes de vaga no módulo sem regência terão atribuídas aulas de expansão curricular a título de JEX e em horário diverso ao de sua jornada regular de trabalho. Artigo 33. A equipe gestora organizará as aulas do território do saber, de modo a possibilitar que preferencialmente sejam ministradas por diferentes professores. Artigo 34. Esgotadas todas as possibilidades de atribuição no âmbito da unidade escolar, as aulas do território do saber serão encaminhadas à DRE para divulgação e atribuição nos processos de escolha e atribuição inicial e ou periódica. Artigo 35. Para fins de evolução funcional, após a avaliação final do trabalho desenvolvido, o diretor de escola e o coordenador pedagógico expedirão atestados aos participantes do SPI, conforme disposto em legislação específica, desde que atendidos os seguintes critérios: experiências pedagógicas atribuídas a título de JEX. JEX é jornada extraordinária, é como se fosse uma hora extra ao professor. Carga horária mínima de 64 horas aula, distribuídas em 8 meses completos. Frequência igual a ou superior a 85% de carga horária total de cronograma de atividades homologado. Parágrafo único. O professor designado para a função de professor orientador de educação integral fará jus ao atestado mencionado no caput deste artigo, ao contar com carga horária mínima de 320 horas aulas, distribuídas em 8 meses completos, frequência igual ou superior a 85% do total de TECs atribuídos. Módulo de servidores. Artigo 36. Todas as unidades educacionais participantes do programa São Paulo Integral terão acréscimo em seu módulo de auxiliar técnico de educação para exercício de atividades de inspeção escolar, conforme segue. Então, quando a escola é participante da SPI, ela recebe mais auxiliares técnicos de educação. Até 10 turmas participantes do programa SPI, um auxiliar técnico de educação. Mais de 10 turmas participantes, 2 auxiliares técnicos de educação. Artigo 37. Para a composição do módulo de professores nas unidades educacionais, com classes do ensino fundamental, observar-se-á, nas unidades participantes do SPI, com turmas de ensino fundamental 1, módulo será acrescido de professor de educação infantil e ensino fundamental 1, conforme segue: até 5 classes, 1 professor. A partir de 6, 2 professores. Nas unidades participantes do SPI, exclusivamente com turmas de ensino fundamental 2,
O módulo será acrescido de professor de ensino fundamental 2 e médio, preferencialmente da área de linguagens, conforme segue: até 4 classes, um professor, de 5 a 8 classes, mantido o módulo constante na Portaria SME 7.779 de 2017, alterada pela Portaria SME 8.231 de 2017. A partir de 9 classes, 2 professores. Nas unidades que participam do SPI com classes do ensino fundamental 1 e 2, terão seus módulos acrescidos conforme disposto nos incisos 1º e 2º deste artigo. A permanência na unidade escolar dos profissionais mencionados no caput deste artigo estará condicionada à continuidade no programa SPI, São Paulo Integral. A organização dos horários do profissional do módulo de docentes deverá contemplar o horário de funcionamento do turno da unidade educacional, em articulação com os horários dos demais docentes que atuarão com as turmas integrantes do programa São Paulo Integral. Recursos financeiros. Artigo 38. Para as UES, participantes do programa SPI, os recursos repassados por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros, observado o número de turmas atendidas, serão acrescidos os seguintes percentuais: 20% sobre o valor fixo quando organizadas até 2 turmas, 25% com 3 ou 4 turmas, 30% quando organizadas com 5 ou mais turmas, sempre sobre o valor fixo. Exclusivamente no ano da implantação ao programa, as unidades terão um acréscimo de R$20 mil no valor do primeiro repasse, do PTRF. As UES que permanecerem no programa, além dos percentuais mencionados nos incisos 1 a 3, terão um acréscimo de R$10 mil no valor do primeiro repasse do PTRF. A transferência dos recursos às unidades educacionais participantes do programa dar-se-á de acordo com a legislação do PTRF, publicada anualmente. Então, a legislação lá pode variar de ano a ano, do PTRF. Artigo 39. As MFMs que ofertarem cursos técnicos, oriundos de convênios firmados com a SME, para compor o itinerário de formação técnica profissional, além dos percentuais mencionados nos incisos 1 a 3 do artigo 38, terão acréscimo nos valores do PTRF conforme seguem: 10% quando organizadas 2 a 3 turmas, 15% quando organizadas de 4 a 5 turmas, 20% quando organizadas 6 ou mais turmas, sempre sobre o valor fixo. Parágrafo único. A transferência dos recursos de que trata este artigo dar-se-á de acordo com a legislação do PTRF, publicada anualmente. Aqui começa a designação de alguns profissionais. Designação do POEI. Artigo 40. Haverá nas unidades educacionais participantes do São Paulo Integral 1 ou 2 professores especialmente designados para exercer a função de professor orientador de educação integral, sem prejuízo de suas atividades de regência de classes-aulas. Poderá ser designado como POEI, professor de educação infantil e ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2 e médio, ou professor de educação infantil, desde que atue em SEMEI, participante do programa São Paulo Integral. O POEI deverá apresentar as seguintes condições: ter disponibilidade de horário para atendimento dos estudantes e professores que atuam no programa, apresentar proposta de trabalho em consonância com o projeto político-pedagógico da unidade, ter disponibilidade para participar dos cursos ou encontros de formação e orientação promovidos pela Diretoria Regional de Educação e ou pela SME. A proposta de trabalho deve conter identificação do interessado, quadro de horários objetivos, justificativa e plano de trabalho. O POEI será eleito pelo Conselho de Escola, preferencialmente entre os profissionais da própria unidade educacional, e designado por ato do secretário municipal de educação a ser publicado no Diário Oficial da cidade. Os documentos pertinentes à designação do POEI, o plano de trabalho aprovado pelo Conselho de Escola e o anexo 5º, devidamente assinado pelo diretor de escola, deverão ser encaminhados para análise da supervisão escolar e, posteriormente, aos setores de designação da DRE e designação da SME. O início do exercício na função de POEI dar-se-á somente após a publicação do ato de designação no Diário Oficial da cidade.
Os POEIs serão remunerados a título de jornada especial de trabalho excedente, TEX, sendo no mínimo 10 e no máximo 15 horas-aula de trabalho semanal. O segundo POEI será eleito somente nas unidades educacionais que contarem com 6 ou mais turmas integrantes do SPI. Artigo 41. A organização semanal do horário de trabalho do POEI, de 10 a 15 horas-aula a título de TEX, deverá ser assegurado 1 hora-aula para o planejamento das ações em conjunto com o coordenador pedagógico, 1 hora-aula para a formação continuada que será ofertada por SME, COPED e DIPED, de forma síncrona ou assíncrona, que em caso de não oferta será garantido pela unidade educacional como horário de estudo e autoformação. Parágrafo único. As horas destinadas à formação continuada poderão ocorrer uma vez ao mês, desde que não exceda 4 horas-aula de duração. Artigo 42. O professor orientador de educação integral, POEI, que se afastar de suas funções por período igual ou superior a 30 dias consecutivos ou não, terá sua designação cessada. Artigo 43. Compete ao professor orientador de educação integral articular atividades propostas pelo Programa São Paulo Integral, mais Educação São Paulo e pelo currículo da cidade com o PPP da unidade e demais diretrizes dos programas desta secretaria, inclusive durante os períodos destinados à formação continuada dos profissionais em parceria com o coordenador pedagógico, articular junto aos professores regentes do itinerário integrador, oferecido à primeira série do ensino médio em tempo integral, ações que possam auxiliar o estudante a delimitar e sistematizar o seu projeto de vida, além de orientá-lo quando dá opção pelo itinerário formativo. Buscar parcerias que promovam a utilização de espaços educativos existentes na cidade, incluindo, mas não se limitando ao seu entorno, considerando as especificidades do PPP da unidade educacional e os interesses revelados por meio da escuta ativa das crianças, jovens e seus familiares responsáveis. Promover a intersetorialidade com vistas a potencializar as experiências de aprendizagem possíveis no território educativo. Organizar e acompanhar o desenvolvimento das diferentes experiências, vivências de aprendizagens e itinerários formativos na perspectiva da integralidade e integração das atividades educacionais, culturais, corporais, esportivas e sociais promovidas na unidade educacional e em outros espaços educativos. Articular e implementar ações educativas que favoreçam o desenvolvimento dos programas e dos itinerários formativos. Substituir, eventualmente, os docentes durante as aulas de expansão de jornada dos estudantes sendo remunerado a título de JEX ou HTE, podendo cumprir facultativamente a carga horária de TEX prevista na proposta de trabalho conforme suas possibilidades e limites estabelecidos em legislação em vigor. Propor ações que promovam a circulação das crianças, adolescentes e jovens pelos territórios do saber, experiências pedagógicas, itinerários formativos ou projetos pedagógicos e a ambiência no convívio escolar. Participação das formações promovidas pela SME e DRE pertinentes a seu campo de atuação. Desempenhar suas funções e atribuições de forma articulada com o diretor de escola e o coordenador pedagógico. Artigo 44. Na segunda quinzena do mês de novembro de cada ano, o Conselho de Escola avaliará o desempenho do professor orientador de educação integral, observadas suas atribuições no artigo 43, para decidir sobre a sua continuidade ou não na função, assegurando-lhe a permanência até o término do ano letivo. O não referendo pelo Conselho de Escola, devidamente fundamentado, desencadeará novo processo eletivo nos termos da legislação vigente. Inexistindo na unidade educacional profissionais interessados em participar do processo eletivo, as inscrições serão abertas pela Diretoria Regional de Educação para a Rede Municipal de Ensino, por meio de publicação no Diário Oficial da cidade. Terminamos aqui a parte 3. Na próxima parte, iniciaremos com a leitura do artigo 45. Até mais a todos.